Capítulo 6. Eutanásia. Os dias seguintes foram de intensa exploração do ambiente no qual se encontravam. O grupo voltou e decidiu por unanimidade que não fazia sentido ter pudor em usar todos os recursos que o shopping tinha para oferecer. Por isso, a primeira providência que tomaram foi arrombar praticamente todas as lojas. Se um dia tivessem que responder por aquilo, o grupo assumiria a responsabilidade em conjunto. Dessa forma, conseguiram roupas, cobertores, travesseiros e tudo o mais. Liberaram as crianças para pegar os brinquedos que quisessem, sem restrições. Stella foi contra no começo, pois achava que as crianças precisavam de limites. Afinal, nada daquilo lhes pertencia. Mas Ivan a convenceu de que não faria mal algum arrumar meios para aliviar o estresse do confinamento, e ela por fim cedeu. Assim, os garotos tinham mais brinquedos do que um dia puderam sonhar. Fizeram um levantamento superficial e ficou claro que comida também não seria problema, pois havia alimentos suficientes para vários anos. Eles usavam as instalações de um dos restaurantes para preparar as refeições, que sempre eram feitas em grupo. Ivan insistia no ponto de que tinham de permanecer juntos, fortalecendo sempre os vínculos dos confinados. Ele estava convencido de que se fossem todos amigos e descobrissem a cada dia a importância de se importar e zelar uns pelos outros, seriam uma equipe cada vez mais forte. E essa estratégia de fato vinha funcionando. O grupo se tornara bastante coeso. De uma forma muito natural, Ivan se tornou líder. Era o único que tinha experiência militar e não havia dúvidas de que era o mais valente de todos. Stella era a sua grande conselheira. Ivan a consultava em tudo. Não era apenas um costume vindo da vida de casado. Ele realmente a considerava uma das pessoas mais inteligentes e sensatas que conhecera. Se havia alguém a quem Ivan entregaria decisões sobre sua própria vida, esse alguém era Stella. Transformaram lojas em dormitórios usando sofás, colchões e cortinas. Assim, Ivan e a esposa conseguiram ter um pouco de privacidade junto com os filhos. Às vezes, recolhiam-se mais cedo e jogavam algum jogo com as crianças, exatamente como faziam quando as coisas eram normais. Conseguiram televisores, aparelhos de DVD, aparelhos de som, DVDs, CDs, videogames, etc. Por diversão, Ivan chegou a improvisar uma sala de estar na loja que usavam de dormitório, onde ele e Stella às vezes assistiam a um filme ou a um show juntos. Na única livraria do shopping, conseguiram livros para todos os gostos. Assim, aquele se tornou um dos lugares mais frequentados por todos. O que eles mais tinham, de fato, era tempo. Assim, ficavam inventando formas de manterem-se ocupados. Passados alguns dias, todos eles começaram a sentir falta da luz do sol. Estavam sempre isolados do mundo exterior, sem uma única janela. Mas Ivan encontrou uma saída. Ele descobriu um acesso ao telhado do shopping, e assim podiam sair para tomar sol. Porém, com uma ordem muito clara de nunca se expor. Se os zumbis vissem gente no telhado, poderiam se aglomerar em volta do shopping, aumentando sempre em número, de modo que, na melhor das hipóteses, eles nunca mais poderiam deixar aquele local. Na prática, era uma situação impressionantemente confortável, dadas as circunstâncias. Dentro do shopping existia uma unidade de academia de ginástica com piscina, portanto eles tinham diversão à vontade. Gisele proporcionava um show à parte quando decidia colocar biquíni e mergulhar. Os homens ficavam ouriçados, mas nunca faltavam com o respeito. Arnaldo e Silas de vez em quando davam alguma indireta para Gisele, mas ela não dava muita bola, apesar de sempre provocá-los um pouco. Sob esse aspecto, ela não percebera que seu mundo protegido havia mudado, tornando-se menos seguro e mantinha o comportamento que sabia chamava a atenção. Algo que um dia poderia vir a se arrepender. Bob, no entanto, vivia uma situação diferente com Adriana. Os dois eram incrivelmente parecidos, tinham muito em comum. Gostavam das mesmas músicas, dos mesmos filmes, das mesmas coisas. Estavam o tempo todo juntos, batendo papo, contando piadas ou brincando com as crianças. Aliás, eles eram quase tão imaturos quanto a criançada. Inventavam as mais variadas brincadeiras, se escondiam, corriam, faziam bagunça por um grupo inteiro de moleques. Ivan ficava louco com as coisas que eles aprontavam, mas no fundo sabia que era melhor assim. Era infinitamente melhor terem risos e bagunça do que choro e depressão.
E esse era o caso de Osvaldo. Osvaldo não conseguiu superar a perda da esposa. Ficava a maior parte do tempo calado. Dedicava-se basicamente ao filho caçula. Os mais velhos ficavam o dia inteiro brincando com Mateus, Ana, Bob e Adriana ou passavam nas piscinas, e por isso não era uma grande preocupação. Assim, Osvaldo se dedicava a Robertinho ou lia tudo o que encontrava na livraria. Stella se compadecia dele e até tentou algumas vezes convencê-lo a deixá-la ajudar com o menino pequeno, mas Osvaldo se recusou. Na prática, o filho passou a ser a única razão de sua vida. Não via mais nenhum objetivo. Após alguns dias de total calmaria, Ivan estava no telhado do shopping olhando as redondezas quando percebeu um movimento diferente. Um caminhão-baú de pequeno porte vinha pela avenida do outro lado do córrego. Estava em apuros, com o pneu furado e por isso muito lento. Logo atrás, centenas de zumbis tentavam alcançá-lo. Ele viu aquilo e começou a gritar pelos outros. Era algo que esperava que acontecesse havia muito tempo, porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, sobreviventes iriam aparecer. Muitas vezes, vigiavam o condomínio Colinas que ficava ao lado do shopping, tentando enxergar alguém que pudessem acolher. Sentia que era injusto que eles tivessem tanto conforto, sendo que poderia ter gente desprotegida do lado de fora. Ivan estava decidido. Tinham que ajudar aquele caminhão. Quando Stella e os outros ouviram os gritos, subiram ao telhado às pressas. Ela, Silas, Arnaldo e Bob chegaram armados, seguidos por Osvaldo. As outras mulheres permaneceram dentro do shopping com as crianças, conforme já haviam estabelecido antes. "O que houve?" perguntou Stella ao marido, meio ofegante depois de correr tanto. "Ali, na avenida." Ivan apontou para o caminhão que tentava driblar os zumbis. O pneu já tinha se esfacelado. Não ia conseguir ir muito longe daquele jeito. "Precisamos ajudá-lo." "Como iremos ajudar? Ele precisa vir para cá." Arnaldo franziu as sobrancelhas. "Não podemos sair para buscá-lo, vamos morrer." "Tem razão." Ivan pegou a escopeta das mãos de Silas. "Precisamos chamar a atenção dele." Ivan subiu na mureta que servia de parapeito, engatilhou a escopeta e deu 3 tiros para o alto. O som dos tiros era estridente. Vários deles cobriram os ouvidos com as mãos. Não imaginavam que aquela arma fosse tão barulhenta. Mas surtiu o efeito desejado. O motorista do caminhão olhou na direção deles. Ao vê-lo, Ivan começou a gritar, acenando para que ele viesse para o shopping. O caminhão foi para a frente, fazendo o retorno na avenida com diversos mortos-vivos tentando alcançá-lo. Ivan olhou para baixo. Não tinha zumbis no estacionamento, mas teriam de ser rápidos, pois em breve haveria muitas criaturas por perto. "Vamos lá para fora. Precisamos acenar para eles irem para a entrada de serviço. Rápido!" Ivan gritou e desceu às pressas, com Stella nos seus calcanhares. Os outros o acompanhavam com uma dose enorme de preocupação. A simples ideia de sair daquele prédio depois de tantos dias de sossego era assustadora. Foram até a entrada de serviço e abriram a pesada porta de aço. Arnaldo ficou encarregado de vigiar a entrada para não correrem o risco de algum convidado indesejado entrar no prédio. Ivan e os demais foram para o estacionamento e aguardaram o caminhão. Depois de alguns instantes, o veículo surgiu, jogando para dentro do estacionamento um zumbi que estava na entrada bem no momento que ele passou pela cancela. O caminhão parou por alguns instantes, como se o motorista não soubesse qual direção tomar, mas logo avistou o grupo que pulava, gritava e acenava para ele e disparou na direção da entrada de serviço. Logo em seguida, as primeiras criaturas invadiram o estacionamento, tentando alcançar sua presa. Ivan esperou o caminhão passar e ficou logo atrás, bem no caminho entre o veículo e os zumbis. Daria cobertura enquanto as pessoas entravam no shopping. O veículo parou junto à porta, ao lado de Bob e Arnaldo. Stella correu e se pôs ao lado de Ivan. Os demais podiam ajudar os ocupantes do caminhão. Ele ajudaria o marido. Tinha dezenas de zumbis a caminho. O motorista do caminhão desceu da boleia. Era um homem negro e franzino de uns 40 anos, mais ou menos. Do lado do passageiro, saltou um rapaz alto e forte de uns 20 e poucos anos. Correram para a parte de trás do caminhão e abriram a porta dupla apressados. Silas e os outros ficaram de queixo caído. Saíram mais de 20 pessoas do baú do caminhão. Vinham suadas, pálidas, debilitadas de todas as formas possíveis. Alguns saíam praticamente carregados, pareciam ter desmaiado dentro do veículo. Silas ficou na dúvida sobre o que fazer. "Ivan, eles são muitos. Temos como receber todo mundo?" gritou Silas. "Claro que sim. Coloca todos para dentro agora," gritou Ivan, disparando o primeiro tiro de escopeta e praticamente arrancando a cabeça de um dos zumbis. Silas obedeceu e mandou as pessoas entrarem às pressas.
Alguns passavam por ele e agradeciam, mas Silas estava mais preocupado com os zumbis, que vinham chegando muito perto. Stella começou a disparar também, ajudando Ivan a manter a turba afastada enquanto o grupo numeroso adentrava o prédio. A porta de serviço era estreita e todos queriam passar ao mesmo tempo, o que complicava ainda mais as coisas, fazendo-os perder segundos preciosos. Ivan descarregou a escopeta e puxou Stella pelo braço. O tempo deles se esgotara. A esposa vinha puxada por uma das mãos e atirava com a outra, praticamente correndo de costas. Quando a arma cuspiu a última bala do pente, Stella se virou e correu como uma louca com o marido, entrando no prédio sem mais demora. Arnaldo bateu a porta e trancou no instante seguinte. Logo em seguida, começaram a ouvir as pancadas insistentes dos mortos-vivos do lado de fora que teimavam em não desistir. Eles sabiam que não adiantava nada se apavorar agora. Levaria horas, talvez dias, para aquelas coisas desistirem e se dispersarem outra vez. Isso se eles realmente um dia viessem a desistir. Ajudaram o grupo de sobreviventes a entrar. Estavam todos muito abatidos. Havia crianças no grupo. Ivan pegou no colo uma menina de cerca de 9 anos e a levou para dentro. Todos ajudavam alguém. Eles se surpreenderam com o grande número de pessoas. Alguns do grupo acharam que aquilo poderia ser um problema, mas não Ivan. No fundo, ele achava que fora um grande golpe de sorte. Sigam-nos. Lá em cima temos comida e água. Vocês devem estar precisando. Ivan subiu a escada com a menina. O grupo de recém-chegados vinha atrás devagar. Estavam esgotados demais até mesmo para falar. Fora uma viagem infernal até aquele lugar. Mas estavam aliviados. Só um pouco nervosos com aquele comitê de boas-vindas, onde todos estavam armados. Stella percebeu a atenção de algumas pessoas olhando para ela com uma Glock nas mãos e tratou de tranquilizar o grupo. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Stella e aquele é meu marido Ivan, o líder do nosso grupo. Fiquem tranquilos, temos espaço e comida para todos. Conosco vocês estarão seguros. E quem elegeu seu marido líder? Perguntou o rapaz que acompanhava o motorista do caminhão na boleia. Stella ficou perplexa com a pergunta feita daquela forma. Avaliou o homem por um instante. Era alto, muito bonito e musculoso, com cabelo bem curto e loiro estilo militar. Do tipo que enlouquece as garotas da faculdade. Em seus tempos de solteira, seria um tipo pelo qual Stella iria suspirar. Mas naquele momento, ela não nutriu nenhuma simpatia por ele. Por quê? Perguntou Stella, parando diante dele. Ela praticamente batia no peito do rapaz atrevido. Algum problema com relação a isso? Ivan ouviu a conversa e parou, olhando para os dois, parados um de frente para o outro. Pôs a menina no chão. Fazia 3 minutos que aquele moço chegara e Ivan já estava com um mau pressentimento. Não sei. Eu cuido desse grupo. Quero saber se estaremos seguros. Rebateu ele, surpreso com a empáfia de Stella. O rapaz já tinha percebido que a pistola que ela trazia estava descarregada. E mesmo assim, aquela baixinha parecia não se incomodar nem um pouco com a diferença de tamanho entre os dois. Vamos ficar todos calmos, Ivan interveio, se aproximando. Você pode ficar tranquilo. Somos pessoas de bem tentando sobreviver igual a vocês. Qual o seu nome? Falou Ivan, com seu infalível dom tranquilizador. Zack, respondeu o rapaz, ainda olhando para Stella, que por sua vez não baixava o olhar. Fique tranquilo, Zack, vocês estão seguros. Tenho certeza de que estão todos sob muita pressão depois do sufoco que passaram para chegar aqui. Venham comer alguma coisa e descansar, ok? Ivan estendeu o braço à frente. Zack finalmente desviou o olhar de Stella e seguiu em frente. Ele não fazia ideia, mas Ivan acabara de salvar sua vida. Se Zack decidisse engrossar, Stella teria arrumado uma forma de matá-lo. Ao subirem as escadas, Ivan e Stella se entreolharam por um segundo. Naquele instante, comunicaram tudo o que precisavam um para o outro, sem pronunciar uma única palavra. Oficialmente, tinham um problema e sabiam disso. E eles iriam resolvê-lo no momento adequado. O grupo, de uma hora para outra, praticamente triplicou. Naquele pequeno caminhão se espremiam 24 pessoas, 10 homens, 12 mulheres e 2 crianças. Era um grupo heterogêneo, indivíduos de diversas idades e raças. Daquela forma, eram agora quase 40 pessoas, 30 adultos ao todo. Stella, Gisele e as outras mulheres começaram a preparar comida para aquele batalhão. Alguns daqueles sobreviventes se jogaram nas cadeiras. Outros conversavam, aliviados por terem encontrado um lugar seguro. Ivan era o centro das atenções. Vários queriam conversar com ele. Então, tem lugar para todos nós? Questionou um homem de ascendência oriental, beirando os 30 anos. Sem dúvida.
São todos bem-vindos. Vamos acomodar todos. Temos bastante comida e água também, afirmou Ivan com gentileza. Qual o seu nome? Ricardo, mas pode me chamar de China, respondeu o novo morador do shopping, estendendo a mão para Ivan. Você é o dono daquele caminhão? Agora, Ivan se dirigia ao motorista que estava ao lado de China. Não, apenas trabalho com ele. Estava fazendo umas entregas quando essa zona começou. Depois disso, eu só fugi. Ele afirmou com um forte sotaque carioca. Vocês vieram do Rio de Janeiro? Indagou Ivan, impressionado. Não imaginava como seria possível cruzar 300 quilômetros de estradas em meio àquele caos. Sim, eu estou vindo de Niterói. Não consegui voltar para minha casa, estava tudo infestado. A cidade parecia uma praça de guerra, com aqueles monstros por todos os lados. E eu fui recolhendo essas pessoas dia após dia. Como percebi que o Rio de Janeiro tinha se transformado no inferno, peguei a Dutra e viemos embora, tentando chegar a São Paulo. Mas com o pneu furado ficou impossível. Entramos na cidade porque a rodovia é muito perigosa. Topamos com uma multidão desses malditos na divisa do estado. Tivemos que ficar parado alguns dias até conseguirmos seguir viagem. Não duvido que tenham outros grupos grandes como esse vagando por aí, falou o motorista. A propósito, meu nome é Reginaldo. Obrigado por nos ajudarem. E apertou a mão de Ivan. Em pouco tempo, todos estavam almoçando. Vários grupos se formaram e conversavam animadamente. Stella se sentou com as duas crianças que chegaram junto com o grupo, ajudando-as a comer. Ambas estavam sem os pais e, com certeza, nunca mais tornariam a vê-los diante do cenário em que se encontravam. Chamavam-se Aline e Giovanni e tinham 9 e 7 anos, respectivamente. Stella decidiu levá-los para dormir com eles. Aquelas crianças precisavam de cuidados. Mais do que isso, precisavam de uma família. Deixou as crianças almoçando. Estavam muito silenciosas. Ela não sabia se por timidez ou por estarem ainda muito assustadas. Tinha de consultar o marido. Amor, eu preciso fazer um pedido. Começou a esposa, um pouco insegura da resposta, sentando-se ao lado de Ivan, que estava à mesa com Silas, Reginaldo e China. Se eu puder atender, considere feito. O marido sorriu-lhe. É sobre as duas crianças que acabaram de chegar. Elas estão sem os pais. Meu pedido tem a ver com elas. Stella sentiu que estava dando voltas e detestava isso, mas realmente se sentia sem jeito. Sim, respondeu Ivan. Sim o quê? Stella franziu a testa. Sim, eu topo. Ivan foi direto. E você está topando exatamente o quê? Perguntou Stella, sorrindo. Pode levar os garotos para ficar conosco. Cuidaremos dele como se fossem nossos filhos. Ivan afirmou como se fosse a coisa mais óbvia e simples do mundo. Stella deu um beijo estalado no rosto do marido. Você é maluco, falou no ouvido dele. Eu sei, e é por isso que você me ama. Ivan se virou e olhou nos olhos da esposa, rindo. Ela sorriu de volta. Eu te recompenso hoje à noite. Ela murmurou para os outros não ouvirem. Apesar de todos já terem entendido o rumo daquela conversa. Com 4 crianças pequenas dormindo junto com a gente? Claro, me engana que eu gosto, falou Ivan. Stella, logo em seguida, deu-lhe um soco no ombro e foi conversar com os garotos. Esperava que eles gostassem da notícia e se animassem um pouco. Depois do almoço, Stella e os outros, que já estavam no shopping havia mais tempo, levaram os recém-chegados para conhecer o ambiente. Precisavam organizar alguns detalhes, tais como os lugares onde cada um dormiria, regras de segurança e assim por diante. Stella ficou encarregada de combinar com as outras mulheres detalhes como preparação do almoço, limpeza, etc. Ela fez Ivan prometer que os homens também fariam sua parte. Era um número muito grande para que apenas parte do grupo mantivesse a organização. Enquanto isso, Ivan chamou Reginaldo e Isaac para conversar. Discretamente pediu que Silas, Arnaldo e Bob participassem. China também acompanhou o grupo. Queria participar de todas as conversas. Muito bem, Isaac. Ivan iniciou, falando com um rapaz que mais parecia um armário. Gostaria de combinar alguns detalhes com você para que não tenhamos mal-entendidos, ok? Claro, era exatamente o que eu queria. Gostaria de esclarecer alguns pontos, respondeu Isaac. Antes de tudo, quero dizer que vocês são muito bem-vindos e estamos todos no mesmo time. Por isso mesmo, temos que ter sempre em mente o que é melhor para o grupo, deixando de lado um pouco nossas vontades pessoais. Isso significa dividirmos a comida, racionalizarmos o uso dos chuveiros da academia, economizarmos água encanada, porque o shopping tem um poço artesiano, mas usá-lo implica consumir mais diesel do gerador. Todos devemos trabalhar para manter a organização e a limpeza, e assim por diante. Ivan ignorou o pequeno, quase imperceptível tom de provocação na voz de Isaac. Sim, estou de acordo, Isaac afirmou. Quanto à segurança, temos poucas armas à disposição.
Alguns dos nossos ficam encarregados de andar armados, e são esses que precisam agir imediatamente em caso de emergência. Vocês trouxeram consigo alguma arma ou munição? Perguntou Ivan. Só eu tenho. Possuo uma pistola e um revólver calibre 38, respondeu Zak. E qual das duas armas você prefere? Perguntou Ivan distraído. Prefiro a pistola, é claro. Zak achou graça de uma pergunta tão óbvia. Imaginou logo que Ivan era algum tipo de amador com relação a armas. Ótima escolha. Por favor, traga o revólver calibre 38 para cá, então. Vamos passá-lo para outra pessoa, falou Ivan calmamente. A fisionomia de Zak se transformou na hora. De jeito nenhum. As duas são minhas, eu paguei por elas. Contrapôs Zak, ríspido, falando alto. Zak, como eu disse antes, aqui só o grupo importa. 2 pessoas armadas são melhores do que só uma. Quero a arma para deixá-la com algum outro homem, respondeu Ivan tranquilo. Se você quer passar uma arma para alguém, por que não pega que está com a sua esposa? Não vou dar nenhuma das minhas armas, assunto encerrado. Zak agora usava um tom de ameaça mal disfarçado. Não vejo por que fazer isso. Minha esposa é uma ótima opção de defesa, argumentou Ivan, sem nenhum sinal de irritação. Silas e os outros, porém, se remexiam, um tanto incomodados, mudando o pé de apoio o tempo todo. Ah, é? Ela por acaso sabe atirar? Ela faz ideia do que é matar alguma dessas coisas? Zak o desafiava. Na realidade, Stella já matou no mínimo 10 zumbis. Ivan continuava sem se alterar. E eu matei centenas. Zak parou por alguns instantes olhando para Ivan. Procurava algum sinal de que ele estivesse brincando ou blefando, mas não viu nenhum. Bom, mesmo assim, não vejo motivo para entregar uma das minhas armas. Zak afirmou por fim. Sinto-me mais seguro com elas. Escute, eu servi o exército durante alguns anos. Eu lhe digo que, mesmo com um ótimo treinamento, uma pessoa não tem o mesmo desempenho usando 2 armas ao mesmo tempo. É melhor um segundo atirador. Em caso de emergência, é muito mais efetivo. Ivan agora se esforçava um pouco para manter a serenidade. E se a minha munição acabar? Vociferou Zak. Nesse caso, você estará sob proteção do seu companheiro que estará com sua arma. É assim que funciona. Uns protegem aos outros, e todos protegem o grupo, respondeu Ivan. Zak estava incomodado, mas não mais encontrava argumentos para discutir. Decidiu fazer mais uma tentativa, no entanto. E como eu vou saber se você vai escolher entregar minha arma para alguém de confiança? E quem disse que eu vou escolher? Você decide quem usará sua arma. Ivan sorriu. Sabia que agora aquele impasse tinha que acabar. Senão, teria que engrossar. Zak suspirou vencido. Enfiou a mão no casaco e sacou a arma. Entregou-a para Reginaldo, que a admirou por alguns instantes antes de colocá-la na cintura. Sabe usar uma dessas? Perguntou Ivan, olhando para Reginaldo. Eu vim do Morro Paulista. Pode ficar tranquilo, playboy. Reginaldo esboçou um sorriso matreiro. Ivan revirou os olhos e sorriu também. Continuaram conversando mais um pouco, e Ivan estava convicto de que ainda teria mais algumas palavras para trocar com Zak. O rapaz tentaria uma nova investida. Ele trabalhava havia anos liderando programadores jovens e impetuosos que achavam que tinham o mundo todo sob controle. Estava muito acostumado a lidar com aquilo. Podia dividir os mais jovens em 2 grupos. O das pessoas que gostavam de colaborar e seguiam seus líderes sem se queixar, e aquele dos que tinham sede de poder e queriam desafiar seus superiores. Zak pertencia ao segundo grupo, sem sombra de dúvidas. Ivan, não me leve a mal, mas eu queria falar sobre algo que sua esposa, Elisete, disse. Começou Zak. Stella, corrigiu Ivan. Que seja. Ela falou que você é o líder do grupo. Qual foi o critério que vocês usaram para decidir isso? Zak foi direto ao ponto. Nenhum. Aconteceu naturalmente, falou Ivan sincero. E você acha justo? Perguntou Zak, ácido. Não faço questão do cargo. Podemos fazer uma votação. A maioria decide, argumentou Ivan relaxado. Acho ótimo. Protegi nosso grupo até agora. Acho que eles vão gostar de ter o direito de escolher. Zak sorriu. Claro, tenho certeza que sim, assentiu Ivan. Então vamos resolver isso já. Zak se mostrou animado. Convocaremos uma assembleia, rapidinho. Acho uma ótima ideia, complementou Ivan. Silas, Arnaldo e Bob ficaram visivelmente incomodados. Não estavam gostando nada do rumo daquela conversa. Zak caminhou até o grupo que vinha na direção deles. Estava fazendo uma espécie de tour pelo shopping, pois nenhum deles era de São José dos Campos e, por isso, nunca haviam colocado os pés lá dentro antes. À frente vinha Stella, Gisele e Adriana, bancando as guias turísticas. Todos pareciam animados.
O shopping não era muito grande, mas de fato tinha tudo o que eles precisavam. Poderiam ficar lá bastante tempo em segurança. Galera, nós vamos fazer uma rápida votação. Só os adultos, ok? Iniciou Zack, com o Ivan e os demais chegando até eles. Decidiremos quem vai liderar nosso grupo. Acho que essa é uma decisão muito importante e todos nós temos o direito de opinar. Concordam? Stella olhou para Ivan, querendo entender o que estava acontecendo, mas o marido nada disse. Apenas fez um suave movimento, indicando para ela ficar tranquila. Muito bem, Zack prosseguiu. É muito simples. Quem quer se candidatar ao cargo? E levantou a mão. Ninguém o imitou, nem mesmo Ivan. Ivan, você não vai se candidatar? Perguntou Zack com um sorriso. Se o grupo achar que eu devo, será um prazer. Ivan olhou em volta. Claro que sim, afirmou Silas. Sem dúvida, você nos salvou, comentou uma senhora. Várias outras pessoas balançaram a cabeça em sinal de aprovação. Então está bem, eu me candidato. Ivan sorriu. Zack começou a achar que aquela fora uma má ideia. Bom, então vamos lá. Quem acha que eu devo ser o líder, levante a mão. Zack tornou a erguer a mão. Mais 2 pessoas do grupo o acompanharam. Bem, eu tenho 3 votos então. Comentou, já se sentindo derrotado. E quem acha que Ivan deve ser o líder, levante a mão. Todos os outros ergueram as mãos. Stella, só para provocar, ergueu as 2 mãos e um pé, o que deixou Zack ainda mais irritado. Ivan sorriu. A esposa sabia ser insuportável quando queria. Bom, está ótimo então. A maioria decidiu. Zack não escondia a irritação. Em seguida virou as costas e se afastou, deixando todos para trás. Ivan, Silas, Reginaldo e China se afastaram um pouco para conversar. Deixe-me ver se adivinho. Vocês estavam de saco cheio dele, acertei? Perguntou Ivan para Reginaldo e China com um sorriso vitorioso no rosto. Na mosca. Zack veio com essa conversa desde o início. Entrou no caminhão já falando que ele era o líder, que era ele que ia decidir tudo, que sem ele todos estaríamos mortos e mais um monte de besteiras. Chegou a agredir um dos homens. Esse cara se acha o tal. Tava apavorando todo mundo só porque é lutador de jiu-jitsu e anda armado. Respondeu Reginaldo, indignado. Verdade. Nós tentamos conversar com ele, mas não teve acordo. Zack decidia que hora parávamos, onde descansávamos, quem ficava de vigia e todo o resto. Pensamos inclusive em nos juntar e dar um jeito nele, mas o cara não se separava das suas armas nunca. Não acredito que você conseguiu convencê-lo a entregar o revólver, ponderou China. E não acredito que ele propôs uma votação. Zack achou mesmo que iríamos votar nele? Algumas pessoas são assim mesmo. Desconfiam de todo mundo e acham que os outros são iguais. Ele imaginou que vocês apostariam em alguém conhecido. No fundo, Zack não se deu conta do quanto é insuportável, opinou Ivan. E dessa forma, os dias foram passando rapidamente. Ivan organizou um grande inventário de tudo o que eles tinham à disposição. Com um número tão grande de pessoas para alimentar e cuidar, ele sabia que era necessário um bom planejamento. Eles tinham um pequeno supermercado à disposição, bem como todo o estoque de comida de cerca de 1 dúzia de restaurantes. Mas, mesmo assim, Ivan não queria correr riscos. Atravessando a avenida, havia o hipermercado, que era cerca de 10 vezes maior e, com certeza, tinha suprimentos para alimentar um batalhão. Mas aquela tinha que ser a última opção. Ivan sabia que invadir aquele lugar seria um desafio muitíssimo maior do que chegar ao shopping, porque deveria haver centenas de zumbis lá dentro. Com um grupo maior, foi mais fácil distribuir tarefas de vigilância, alimentação e até mesmo de cuidados das crianças. Ivan mantinha aquela pequena comunidade em harmonia, sem pressionar ninguém e cultivando o diálogo. Até mesmo Zack, que durante os primeiros dias se manteve um pouco arredio, após a humilhação de ser derrotado por um desconhecido, começou a se sentir mais à vontade e estava sempre circulando junto com os demais. Não foi uma surpresa para ninguém quando Zack começou a dar em cima de Gisele. Afinal de contas, eles tinham muito em comum, ambos esportistas e com corpos super definidos, mas a moça também não dava muita bola para ele. Apesar de frequentarem a academia todo dia juntos, parecia que ela não tinha interesse em ninguém do grupo. Mas Stella era de opinião bem diferente. Eles combinam bem. Ivan comentou com Stella, olhando para Zack e Gisele malhando na academia, acompanhados de Heraldo, um dos sobreviventes que havia chegado do Rio de Janeiro. Concordo, mas duvido que role alguma coisa. Stella mostrava uma expressão de ceticismo. Por que acha isso? Eles são jovens, solteiros, estão sempre juntos. Creio que é mera questão de tempo. Ivan estranhou a esposa, uma romântica, assumida e incorrigível. Ele não faz o tipo dela,
Gisele já passou da fase dos garotões de academia. Aposto que ela já teve dúzias de caras iguais ao Zack na palma da mão. Agora o interesse dela é outro. Por que você acha? Stella o cortou, ainda olhando para os dois. Ela é mais chegada a homens mais velhos, talvez uns 15 anos a mais. Que sejam bonitos, é claro, mas que sejam mais maduros, inteligentes e bem-sucedidos. Se ocupar uma posição de destaque e liderança, melhor ainda. E claro, fica mais interessante se for um desafio, um homem difícil de conquistar. Stella, como por exemplo, um homem casado que tem um relacionamento feliz, uma esposa razoavelmente bonita e 2 filhos. Finalizou Stella, olhando de forma significativa para o marido. Espera um pouco. Você não está insinuando que eu... Revoltou-se Ivan. Não estou. Mas afirmo que ela se interessou por você. Respondeu Stella, convicta. Tem certeza disso? Nunca percebi nada. Ivan parecia um tanto cético. Você nunca percebe nada, você é lerdo. Stella esboçou um sorriso cruel. Lerdo? Eu? Ok, Stella, eu prefiro não discutir. Ivan ficou um pouco irritado. Odiava ser chamado de lerdo, idiota e coisas do gênero. Ficava furioso. No bom sentido, amor, não fica bravo. Quis dizer que você não tem maldade. Sempre acha que as mulheres são boazinhas. Mas garanto, essa garota tá interessada. Eu já a vi olhando pra você. Sei que ela tá afim. E ela sabe que eu sei. Mas eu finjo que não sei. E ela finge que acredita que eu não sei. Porém, no final das contas, nós duas sabemos. Só você não sabe. Ou melhor, não sabia. Porque agora você também sabe. E logo, logo os outros vão saber. E aí vai ser engraçado porque todo mundo vai saber. Entendeu? Stella falou tudo muito rápido, com um sorriso divertido no rosto. Ivan estava zonzo com o jogo de palavras da esposa. Ainda tentava entender a primeira parte. Amor, você tem razão. Eu acho que eu sou meio lerdo mesmo. Ivan deu risada. Que confusão de palavras você criou. Não se preocupa, amor. Eu cuido de você. Vou te proteger da piriguete malvada. Stella enlaçou o marido pelo pescoço. Supondo que tudo isso seja verdade, você não tá com ciúme, tá? Perguntou Ivan, um pouco preocupado. O que você acha? Ela o encarou com um olhar ferino. Não sei. Você às vezes é um mistério a ser desvendado. Vamos lá, dê um chute, não seja covarde, provocou Stella. Para deixar mais divertido, ela puxou o marido com força contra o corpo, ficando colada nele. Quando ele tentou se afastar, ela o prendeu. Oh, desculpe, qual que é a resposta correta? Ivan fez olhar de assustado. Adorava os joguinhos da esposa. Não sei, amor. Só digo que é bom você pensar bem no que vai dizer. A não ser que queira muito dormir na praça de alimentação essa noite. Respondeu Stella com uma pitada de crueldade na voz. Acho que você não está com ciúme. Afinal de contas, é muito melhor que qualquer personal trainer metido à besta. Ivan sorriu e passou os braços em volta da Stella. Parabéns, senhor Ivan Leão. Resposta correta. Como prêmio, o senhor vai ganhar uma bela chave de pernas hoje à noite. Stella esfregou os seios no peito do marido. Era uma pena. Se estivessem numa situação um pouco diferente, os dois estariam rolando nus numa cama naquele exato momento. Foram arrancados daquele pequeno instante romântico quando ouviram um barulho de vidro quebrando, vindo do lado de fora do shopping. Um som abafado, mas nítido. Ivan se arrepiou. Tinha certeza absoluta do que se tratava. Soltou a esposa, gritou por Zack e saiu correndo. Precisava subir até o telhado e confirmar sua teoria. Stella veio correndo logo atrás. Zack e Gisele vinham a apenas alguns metros de distância. Os outros os viram correndo e se assustaram. Silas perguntou de longe a Ivan, que subia os lances de escada na direção do telhado com muito medo da resposta. O que houve? O que está acontecendo? Acho que estamos sendo atacados. Reúna todos no saguão principal agora. Peça para trazerem as armas, gritou Ivan. Silas não pensou 2 vezes e foi reunir o grupo. As pessoas já estavam assustadas e ficariam muito mais. Ivan e Stella chegaram ao telhado juntos e correram até o parapeito, do qual dava para enxergar a entrada principal do shopping, e viram seu pior pesadelo concretizando. Ele desviou o olhar sem saber o que fazer e ficou por um instante congelado, olhando para o condomínio ao lado como se tivesse visto um fantasma. Vira algo que não tinha enxergado até aquele momento. Depois, olhou para baixo, voltando a atenção novamente para o gigantesco problema que tinha diante de si. Depois pensaria no que acabara de avistar. O que está acontecendo? Perguntou Zack a alguns metros de distância. Veja com seus próprios olhos. Ivan balançou a cabeça. Zack, Heraldo e Gisele chegaram e olharam sobre o parapeito e para baixo. Quando viu a cena, ela soltou um grito de terror. Muito bem, preciso que todos prestem atenção, iniciou Ivan, se juntando ao grupo novamente, acompanhado de Stella, Zack e Gisele. Estamos sofrendo um ataque. Existem vários zumbis junto à entrada da frente.
Eles quebraram a porta de vidro externa e estão se amontoando do lado de fora contra a porta de aço. Se vocês forem até lá, com certeza vão conseguir ouvir o barulho. De quantos zumbis estamos falando, Ivan? Bob tentava manter a calma, mas no fundo estava apavorado igual a todos os demais. Eu chutaria uns 150 no mínimo, respondeu Ivan, curto e grosso. Várias pessoas começaram a falar ao mesmo tempo. Instintivamente, Adriana agarrou a mão de Bob, apertando com força. As portas vão aguentar? Perguntou uma senhora aflita. Não, sem dúvida não. Eles vão entrar a qualquer momento. É uma mera questão de tempo, Ivan afirmou contundente. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Reginaldo agarrou o revólver que Isaac havia emprestado. Eu digo o que nós vamos fazer. Iremos nos posicionar em frente à porta. E quando eles entrarem, nós mataremos todos. Isaac sacou a pistola. De jeito nenhum, você enlouqueceu. É suicídio enfrentar essas criaturas aqui dentro. Há 7 crianças pequenas e não temos bala suficiente para matar todos, retrucou Ivan irritado. Tinha sido paciente com Isaac até aquele momento, mas não permitiria que ele bancasse o herói e acabasse matando um monte de gente. Nós podemos vencer. Você por acaso é um covarde? Respondeu Isaac atrevido. Ivan parou bem na frente dele com as mãos na cintura. Era mais de 10 centímetros mais baixo que Isaac, mas realmente não se importava com esse detalhe naquele momento. Repete isso que você disse. Ivan ordenou. Eu te desafio a falar isso de novo. Por quê? Vai me entregar para os zumbis? Isaac o encarou. Não faria essa maldade com eles, pois poderia causar-lhes uma indigestão. Mas posso te dar uma lição se for necessário. Vociferou Ivan, furioso. Stella entrou no meio dos dois, colocando a mão no peito do marido. Ela conhecia Ivan e conhecia aquele olhar. Ele estava a um passo de explodir. E ela era a única pessoa da face da terra capaz de detê-lo. Chega dessa discussão. Depois vocês se matam. Mas por enquanto temos coisas mais urgentes para resolver. E a principal delas é continuarmos vivos. Explodiu Stella, fazendo os dois se acalmarem quase imediatamente. Muito bem, eis o que faremos. Retomou Ivan, tentando se controlar. Temos que enfrentá-los lá fora, em espaço aberto. Aqui é mais fácil de sermos encurralados. E na pior das hipóteses, iremos distraí-los e afastá-los da porta. Isso dará mais chances para quem está aqui dentro. E nós teremos mais chances de vencer também. Ótima ideia. Então vamos sair e enfrentar aquelas coisas lá fora, com poucas armas e munição. E ainda por cima, iremos dividir nossas forças, pois parte de nós ficará para cuidar das crianças. Genial, Ivan. Eu tô me sentindo bem melhor, falou Isaac sarcástico. Stella olhou para ele, tentando decidir se pegaria mal se ela o matasse naquele exato momento. Isaac, eu sei que você acha que isso aqui é um daqueles videogames com o qual você adorava brincar quando era criança, cerca de 2 meses atrás. Mas eu tô falando sério. Nós vamos preservar o máximo possível de pessoas e tirar os zumbis da porta antes que eles a arrombem. Até porque nós iremos atirar para todos os lados, e isso atrairá ainda mais mortos-vivos. Se aquela porta cair, nós estamos ferrados, entendeu? Dentro desse shopping, eles não vão entrar. Assunto encerrado. Ivan falou elevando a voz e com o rosto a 5 centímetros do rosto de Isaac, praticamente na ponta dos pés, para conseguir olhá-lo nos olhos. Stella era esmagada entre eles. Isaac tentou sustentar o olhar de aço de Ivan, mas não conseguiu. Ele começou a se dar conta de que havia algo de diferente com aquele homem. De alguma forma, Ivan não era igual aos outros. Ele tinha algo a mais. Só não fazia ideia do que era. Enfim, ele baixou o olhar. Stella, pegue a chave do ônibus, por favor. Ivan pediu. Todos os outros se entreolharam surpresos. Ele tinha um plano, afinal. O quê? Vocês acharam que iríamos sair como cowboys atirando a esmo? Vocês não me conhecem mesmo. Ivan balançou a cabeça olhando para aquelas pessoas. Até Zack sorriu. Foi incontrolável. Ivan, Zack, Osvaldo, Reginaldo, Bob, China, Arnaldo, Silas e outros 4 homens, Marco, Wesley, Danilo e Carlos, se preparam para executar o plano de Ivan. O tempo deles estava se esgotando. Os zumbis batiam e arranhavam a porta de aço do lado de fora, que já estava deformada em vários pontos. Eram toneladas de pressão e não resistiria muito mais. Stella queria ir junto a todo custo, mas Ivan a fez ver o óbvio. Se eles não voltassem, as crianças precisariam dela, e muito. E a primeira e mais terrível tarefa de Stella seria fugir daquele lugar usando o caminhão e tentando salvar o maior número de pessoas, e que Deus protegesse todos eles. O plano era muito simples. Eles sairiam com o ônibus até o meio do estacionamento, fazendo barulho e atraindo as criaturas. Quando viessem na direção deles, iriam acelerar e atropelar o máximo possível de zumbis. Se eles conseguissem matar todos, tanto melhor.
Caso contrário, Reginaldo iria se encarregar de atravessar o ônibus em frente à entrada, usando-o como barreira. Daquela forma, os zumbis nunca conseguiriam arrombar aquela porta, pois eram estúpidos demais para isso. E nesse caso, teremos que correr do ônibus até a porta de serviço outra vez, certo? Perguntou Silas, preocupado. Isso mesmo. Não vai ter jeito. Não vejo outra forma. Sei que todos gostariam de poder voltar com o ônibus até lá, mas não adiantaria nada. Mais cedo ou mais tarde, os zumbis entrariam do mesmo jeito. Dessa forma, a entrada do shopping irá permanecer segura. Vai ficar lacrada. E assim, seus preciosos filhos e sua esposa ficarão em segurança, não é? Provocou Zack. E a garota que você gosta também, retrucou Ivan. Ou você não gosta dela o suficiente para se preocupar? Zack decidiu calar a boca. Prepararam-se para sair. Apenas Zack, Osvaldo, Silas, Arnaldo, Bob e China sairiam munidos de armas de fogo. Todos os demais iriam com facas, pedaços de cano e o que mais conseguiram. Ivan vinha armado com seu martelo. A ferramenta salvara sua vida algumas vezes. Esperava que não falhasse agora. Tem certeza de que você não quer ir com uma arma? Perguntou Silas. Eu cedo a minha para você. Agradeço, meu amigo, mas acho que ninguém aqui está mais acostumado do que eu a lidar com esses desgraçados. Vou deixar as armas para os outros. No fundo, Ivan tinha outro motivo também. Queria dar o exemplo. Queria mostrar com atos a importância de se pensar primeiro nos outros, depois em si mesmo. Era um líder e tinha que agir como tal. E por isso, ele foi à frente naquela missão que, sabia, nem todos iriam retornar. Heraldo ficou encarregado da porta, enquanto eles saíam um a um. Heraldo era muito calado, usava óculos, tinha a pele bem branca, mais de 1,90 m de altura e devia pesar uns 120 quilos. O ônibus estava estacionado bem na entrada. Já haviam deixado assim havia alguns dias para o caso de precisarem fugir. Agora era diferente. Ele seria a principal arma daquele grupo. Avançaram com cuidado, certificando-se de que não havia zumbis por perto. Estava tudo vazio. Eles se mantinham todos ocupados tentando arrumar uma forma de atravessar a porta. Mas em breve seria uma verdadeira insanidade. Disso, todos tinham certeza. Entraram no ônibus e Reginaldo assumiu a direção. Era o mais bem preparado para dirigir um veículo daquele tamanho, e, por isso mesmo, todos deviam protegê-lo, garantir que ele conseguisse cumprir sua parte, esmagar zumbis e bloquear a porta. Quando Reginaldo girou a chave ligando o motor, Ivan fez o sinal da cruz. A sorte estava lançada. Dentro do shopping, Stella fez a mesma coisa, praticamente ao mesmo tempo. O barulho do ônibus encheu a noite e centenas de zumbis viraram a cabeça ao mesmo tempo, procurando a origem daquele som. Sem demora, vários começaram a andar cambaleantes e descoordenados na direção da lateral do prédio. Quando os primeiros zumbis viraram à direita para a entrada de serviço, Ivan deu a ordem. E Reginaldo acelerou com tudo, acendendo os potentes faróis do ônibus. Avançou, ganhando velocidade rapidamente, enquanto os outros se seguravam da forma que podiam. O ônibus atingiu dezenas de zumbis ao mesmo tempo, quebrando e esmagando ossos a centenas. Reginaldo acelerou para a extremidade do imenso estacionamento, tocando a buzina. Os demais gritavam dentro do ônibus, chamando e desafiando os zumbis que vinham se arrastando na direção do veículo. Ivan sorriu ao ver que nenhuma criatura permaneceu junto à porta. Todos eles vinham em seu encalço. Muito bem, aguente firme agora. Deixe que eles se aproximem e depois ataque. Cuidado para não bater o ônibus, senão estamos fodidos, falou Ivan para Reginaldo, que estava com os olhos arregalados diante da multidão de zumbis que vinha na direção deles. Eram muitos. Deviam ser mais de 200. Uma horda saída de um grotesco filme de terror, porém na vida real. Quando a multidão feroz chegou a cerca de 15 metros de distância, Ivan mandou Reginaldo avançar. Ele obedeceu sem titubear, arrancando com o ônibus e acertando bem no coração daquele grupo, matando uma quantidade incalculável de zumbis. Os homens vibravam com aquela cena. O plano estava dando certo. Você vai acabar batendo meu recorde, gritou Ivan. Você tem um dom, meu amigo. Calma aí, eu tô só me aquecendo. Gritou Reginaldo, dando a volta. Ia partir para uma nova carga. Parou o ônibus por um instante. Queria dar um tempo para os zumbis se reagruparem. Acelerava o veículo, fazendo o motor rugir alto. Ia caprichar no próximo golpe. Aquela seria a noite da vingança. Reginaldo odiava aquelas criaturas com todas as fibras do seu coração e mandaria uma por uma de volta para o buraco de onde elas nunca deveriam ter saído. Tornou a acelerar o gigante de aço na direção do grupo, que diminuíra consideravelmente de tamanho, mas que ainda contava com mais de 100 desgraçados. Quando chegou a menos de 20 metros, ele a viu. Estava bem no meio da turba, como se quisesse pregar-lhe uma peça.
Reginaldo, instintivamente, irracionalmente, virou o volante de forma brusca, desviando do grupo e espatifando o ônibus contra o poste de iluminação, jogando longe todos os homens. Uma menina de cerca de 3 anos se encontrava entre os zumbis. Era linda, tinha belos cabelos loiros e pele branca como mármore. Usava um vestido de veludo preto de manga comprida e botas vinho. Estava abraçada a um ursinho de pelúcia e chupava chupeta, um pequeno vício que os pais ainda não tinham conseguido tirar e que apenas realçava seu ar infantil e inocente. Um anjinho, lindo e suave, no meio daquela praça de guerra. Atropelar feras com um aspecto repugnante era uma coisa. Esmagar crianças inocentes era outra completamente diferente. Reginaldo não conseguiu racionalizar o fato de que se tratava de um zumbi e agiu por impulso ao desviar o ônibus. E agora estavam todos encrencados. Ivan abriu os olhos e tentou se levantar. Ele estava caído nas escadas do ônibus, com a cabeça contra a porta. Um barulho incômodo vinha de todos os lados, e por um instante ele não conseguia entender do que se tratava. Mas a confusão durou pouco tempo. Quando ele se ergueu um pouco, até conseguiu olhar pelo vidro da porta. Deu de cara com vários zumbis. Eles cercavam o ônibus em todas as direções e tentavam entrar. A menininha que causara todo aquele estrago estava alucinada, atraída pelo sangue que jorrava do supercílio de Ivan e arranhava o vidro. Ele se ergueu e olhou para a frente. Havia um rombo no para-brisa e Osvaldo estava caído no meio do asfalto, cerca de 7 metros à frente. Seu corpo estava torcido de uma forma bizarra. Aparentemente, ele morrera. Pelo buraco, um morto-vivo tinha enfiado o braço e tateava o painel do ônibus, buscando alcançar Reginaldo, que estava desacordado, com o rosto enfiado no volante. Os outros homens se levantavam aos poucos, atordoados pela batida. Zack era o pior de todos, com seu rosto completamente ensanguentado. Havia quebrado vários dentes, o nariz e tinha lacerações profundas em toda a parte. China estava com o braço esquerdo num ângulo improvável. Devia estar quebrado em 2 lugares no mínimo. Marco ficou preso entre 2 bancos. Um deles se soltara e o prensara contra o banco da frente. Carlos não se mexia. Afundara o crânio contra uma barra de metal. Ivan passou rápido pelos homens. Não tinham tempo a perder. Os zumbis o cercaram e esmurravam a lataria, as janelas e cada centímetro quadrado do ônibus. Invadiriam o veículo a qualquer momento. Precisavam sair dali imediatamente. Ele verificou o estado de Carlos. Parecia bem grave, mas ele ainda respirava. Marco estava morto. Reginaldo, fora de combate. E Osvaldo, pelo jeito, também tinha morrido. Mas era impossível chegar até ele, visto que caíra fora do ônibus. Os demais conseguiam andar, apesar de estarem todos feridos, sem exceção. Sentindo o rosto queimar, uma dor de cabeça terrível e com o corpo todo entorpecido, Ivan puxou Reginaldo do banco do motorista, estendendo-o no meio do corredor e assumiu a direção. Tomou um susto quando um dos zumbis que enfiara a mão por um buraco no vidro o agarrou pelo braço e tentava puxá-lo para fora. Ivan se desvencilhou da criatura. Piscou ao ver a pistola de Zack no chão e a pegou. Apontou a arma e explodiu o cérebro do zumbi, que ficou com o corpo pendurado, apenas com o braço preso ao ônibus. Foi necessária uma dose imensa de esforço para girar a chave no contato. O corpo de Ivan queria parar, desligar, mergulhar no sono mais profundo. Estava prestes a desmaiar e sabia disso. Portanto, precisava tirá-los dali naquele instante. Quando o motor ligou, Ivan soltou um urro de fúria vindo do fundo da alma. Engatou a marcha ré e começou a mover o ônibus, descolando-o do poste, que ameaçava cair a qualquer momento, empurrando para trás a massa de mortos-vivos que surrava o veículo frustrada, vendo o banquete indo embora. Ele virou o ônibus de frente para o shopping, mas em vez de ir para a frente, continuou andando de marcha ré, se afastando do prédio, com os mortos-vivos vindo na frente deles tentando alcançá-los. Ao lado de Ivan estava o zumbi que ele matara, arrastado, preso à lateral do ônibus. Silas teve de pisar em Reginaldo para chegar até Ivan. Eles tinham que sair dali. Cara, você enlouqueceu? Precisamos voltar, estamos todos ferrados, olha só para você. Silas apontou para Ivan. Sente-se, Silas, agora! Ivan ordenou feroz. Temos que concluir o plano, senão todos teremos de lutar com os zumbis ainda hoje. Eles ainda estão em número suficiente para derrubar aquela porta. No estado em que nos encontramos, seremos presas fáceis. Não temos escolha, precisamos fechar a porta com o ônibus já. Em seguida, Ivan parou o ônibus, trocou de marcha e acelerou para a frente bruscamente, obrigando todos a se segurarem. Repetiu o gesto de Reginaldo e acertou o grupo de mortos-vivos em cheio, jogando vários deles longe. Mas dessa vez, ele nem sequer olhou o resultado. Acelerou com tudo para a frente.
pois tinha de ganhar vantagem sobre as criaturas, porque ainda teria que estacionar o ônibus. Estava quase chegando ao prédio do shopping quando deu uma guinada brusca para a esquerda, deixando o ônibus paralelo ao edifício. Na sequência, engatou a ré e virou todo o volante para a direita, fazendo com que a lateral colasse na parede, deformando a lataria e arrancando o espelho retrovisor. O barulho do metal rasgando a parede era assustador. Parecia que Ivan desejava fundir o ônibus com o shopping. E na prática era exatamente isso o que ele estava fazendo, parando apenas quando o ônibus cobriu completamente a porta. "Vamos, pessoal, vamos sair daqui", gritou Ivan para os demais. Silas e China pegaram Carlos, que continuava desacordado. Ivan ergueu Reginaldo e o jogou sobre o ombro, agradecendo a Deus por ele ser leve. Pegaram também todas as armas, mas o martelo de Ivan ficou para trás e ele nunca mais o veria novamente. Ivan desferiu 2 tiros no para-brisa, que já estava danificado, e depois chutou com toda a força, arrebentando-o de vez. Saíram por ali quando os zumbis estavam a menos de 10 metros. As criaturas eram muito mais lentas, mas aqueles homens também não estavam em condições de correr muito. Quando Ivan e seu grupo chegaram à lateral do shopping, ele olhou para a esquerda. Queria conferir a que distância estavam dos zumbis, mas acabou vendo o que não devia. Algo que povoaria seus piores pesadelos para o resto da vida. Ele viu Osvaldo. Osvaldo acordara no momento em que o ônibus passou por ele, indo de encontro ao prédio do shopping. Ele fez menção de gritar, mas estava muito ferido, com diversas costelas quebradas e outras fraturas pelo corpo. Quando ele enfim conseguiu ficar de pé, alguns dos zumbis o avistaram e começaram a avançar em sua direção. Ele passou a mancar no sentido oposto do shopping, sem condições de ir tão longe. Ivan viu o pobre coitado mancando, ferido e sozinho, abandonado por seus camaradas, procurando inutilmente fugir daquelas coisas. Sentiu o ímpeto de voltar. Aquele homem tinha 3 filhos pequenos. O que seria daquelas crianças? Mas não podia. Não tinha como ajudá-lo. Estava carregando no ombro um Reginaldo ferido. O próprio Ivan se ferira e se sentia incrivelmente cansado. Precisava seguir em frente. Por isso, virou as costas para Osvaldo e seguiu na direção da porta de serviço, odiando-se por isso. Seus companheiros seguiam-no, e alguns metros atrás, o grupo de zumbis tentava alcançá-los. Heraldo, na porta, gritava para eles se apressarem. Os homens entraram afobados e Heraldo finalmente bateu a porta de aço, trancando-a em seguida. Aquela porta era pesada demais e estreita demais. Os zumbis nunca conseguiriam arrombá-la. Os homens desabaram ali mesmo no corredor. As outras pessoas do grupo aguardavam por perto, aflitas, com Stella à frente delas. Ela correu até o marido, ajudou-o a colocar Reginaldo no chão e o abraçou com força. Ela tremia. "Meu Deus, eu vi tudo lá de cima, achei que você fosse morrer", falou Stella com a voz embargada. "Senti tanto medo." Ivan nada disse. Estava exausto, exaurido. E definitivamente nem um pouco feliz. Não se sentia grato por estar vivo, muito pelo contrário. Estava com vergonha. "Osvaldo?" perguntou ele, olhando para Stella. "Lá fora, cercado pelos zumbis. É questão de tempo. Não há nada que possamos fazer por ele, querido. Eu sinto muito", murmurou Stella com medo do que Ivan pudesse fazer. De repente, ele recuperou a energia. Saiu correndo, cambaleante, com a pistola na mão. Stella entrou em pânico por instantes, mas ele não foi em direção à porta, mas para a escada. Ela correu atrás dele, seguindo-o, desconfiada do que o marido faria, e não pretendia impedi-lo. Acompanhava-o para dar força para Ivan. Sabia que ele ia precisar. Ivan subiu as escadas e chegou até o telhado. Lá em cima, ele olhou pelo parapeito e viu Osvaldo pendurado no muro. Estava agarrado na cerca elétrica, tentando manter-se longe dos zumbis que o cercavam por todos os lados. Não tinha forças para subir no muro, estava fraco demais. Tentava firmar os pés na parede, mas não conseguia. Osvaldo derrapava enquanto os zumbis abaixo dele puxavam seus pés, tentando mordê-lo. Finalmente, ele oscilou e seus pés escorregaram pelo concreto. Osvaldo, enfim, foi agarrado pelas pernas e pelo tronco por várias mãos. O pobre coitado soltou um grito de horror quando sentiu a primeira mordida nas costas. Por um breve instante, ele pensou na mulher e nas crianças. Pensou em Robertinho, seu filho caçula tão amado. Pensou em Ângela, sua princesa tão linda, tão carinhosa. E pensou em Eduardo, seu pequeno grande amigo, companheiro inseparável de todas as pequenas coisas do dia a dia. Sobretudo, pensou na esposa, cuja falta ele sentia todos os dias, uma saudade que parecia não ter fim. Agora se reencontrariam, disso ele tinha certeza. Ivan ergueu a pistola.
Sua cabeça girava e estava a uma distância incrível, mas tinha de conseguir. Deu o primeiro tiro, mas acertou o muro. Deu o segundo e acertou um zumbi nas costas. No terceiro disparo, a bala viajou exatos 48 metros, a mais de 300 metros por segundo, e atravessou o crânio de Osvaldo, que morreu instantaneamente e desapareceu no meio da multidão de feras ávidas. Logo depois disso, Ivan soltou a pistola e desmaiou nos braços de Stella.